Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o julgamento que teve na primeira turma do STF, que hoje definiu, tornou réus o Felipe Martins e outras 4 pessoas no chamado segundo núcleo do plano do golpe, segundo definiu lá a PGR, né? Segundo definiu o Alexandre de Moraes e a Procuradoria-Geral da República, né? E eu já fiz um vídeo sobre isso hoje, explicando, né, que não teve nenhuma grande novidade, todo mundo sabia que isso ia acontecer. A única novidade foi o plano da PGR de juntar todo mundo na mesma coisa, que tudo foi um golpe, todo o governo do Bolsonaro foi um golpe só e coisa e tal, né? Mas teve um momento que chamou muita atenção, porque o Sebastião Coelho, que é o advogado de defesa do Felipe Martins, encurralou o Alexandre de Moraes a ponto do Moraes falar, não, que não sei o que lá, desconversar e não sei o que lá, não, que depois você vai ver e não sei o que lá e coisa e tal, que é o seguinte, onde é que está a minuta do golpe? E não foi só ele que levantou esse ponto não, tá? Um outro general que também estava sendo acusado nesse segundo grupo, né, o advogado desse general, falou, cadê o plano, o tal do punhal verde e amarelo que o Alexandre de Moraes falou que ia matar ele, ia matar o Lula, ia matar o Alckmin? Lembra dessa história? Né? Uma das coisas que o pessoal tem falado, não, porque tinha um plano para me matar, para matar o Lula, para matar o Alckmin, não sei o que lá. E é lógico, a coisa cai no ridículo justamente quando fala em matar o Alckmin, né? Quem se importa com o Alckmin, né? Enfim, mas cadê o plano? Ninguém teve acesso ao plano. Isso daqui é importante por quê? Porque mostra o que as defesas têm deixado claro desde o início. O STF está sonegando informações, está cerceando a defesa. Se há esse plano de fato, ele deve estar nos autos do processo. Mas os advogados de defesa não tiveram acesso a isso. E o Alexandre de Moraes desconversou, falou que não, que depois vai ter, que não sei o que é lá e coisa e tal, e não ficou em nada disso aí. Uma coisa vergonhosa, deixou ele sem palavras no final das contas. Essa notícia foi sugerida por anarcossocialista, Trump, o prostituto da guerra e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, dois momentos memoráveis da defesa no julgamento de hoje, né? O Sebastião Coelho perguntou pelo paradeiro da minuta do golpe. O Alexandre de Moraes estava falando de materialidade, que tem muitas provas e coisa e tal. E lembra, a defesa, ela tem argumentado isso, né? Cerceamento de defesa. Cerceamento de defesa anula qualquer julgamento. Por quê? Porque o devido processo legal pressupõe a ampla defesa e o contraditório. Tudo que tiver que ser feito para favorecer a defesa tem que ser feito. Por quê? Por causa da paridade de armas, né? O Estado é super poderoso, o Estado tem polícia, investigadores, generais, investigadores, tem um monte de gente no Estado para perseguir a pessoa. A pessoa tem só ela e o advogado dela, não tem o que essa pessoa vai fazer, né? Então a paridade de armas. Então o devido processo legal diz que a defesa tem que ter direito a essa ampla defesa, ao contraditório, a tudo isso para tentar equilibrar a coisa, né? Lembra qual é o propósito todo do devido processo legal? É garantir que você tenha julgamento sem erros. Julgamento, atividade de justiça, de você julgar um caso, é muito suscetível a erros. Pode ter um monte de erro. Pode ter falta de provas, pode ter provas enganosas, pode ter interpretação errada das provas, pode ter interpretação errada da lei, pode ter um monte de coisa errada, e a gente nem entrou no caso em que o juiz quer acusar as pessoas, tá? Isso aí é um outro absurdo que, em tese, nem o devido processo legal está preparado para isso, como a gente está vendo aqui no caso, né? Quando o juiz quer condenar alguém, é uma coisa meio complicada realmente, você não tem um julgamento de verdade nesse caso. Mas enfim, o devido processo legal são justamente esses mecanismos para você evitar o erro. E no caso do Alexandre de Moraes, ele está justamente suprimindo, cerceando a defesa. A defesa não teve acesso à íntegra do processo, né? Então, o Sebastião Coelho, para reforçar isso, que representa o Felipe Martins, ele falou sobre a exigência dessa minuta do golpe, né? O senhor falou muito bem aqui sobre materialidades, afirmou o advogado de Martins. Sendo assim, onde está a minuta do golpe? Cadê a minuta? Porque ele não teve acesso a ela ainda, né? Lembra que a suposta minuta do golpe seria um memorando de um estado de sítio, que, de novo, não é golpe isso, né? Estado de sítio não é golpe. Estado de sítio tem que ser aprovado pelo Congresso. Então, que golpe é esse que tem que ser aprovado pelo Congresso? Não faz sentido nenhum isso, né? Mas, de qualquer forma, a imprensa tem colocado isso e o Alexandre de Moraes tem usado essa suposta minuta do golpe como algo que seria realmente uma evidência de que o Bolsonaro tentou dar um golpe em algum momento, né?
Uma besteira danada, como eu falei para vocês, porque isso não é tentativa, você discutir uma minuta, discutir uma ementa de alguma coisa, não é você fazer aquela coisa, não quer dizer que você assinou aquilo, e se fosse uma tentativa de golpe, eu concordo, né? É lógico que o golpe, se o golpe acontece, você não tem julgamento de golpe, o golpe só é julgado quando é tentado, mas, de novo, para ser tentado, ele tem que se iniciar a execução, a pessoa tem que tentar o golpe efetivamente e ser impedido por alguma coisa. A tentativa ocorre quando você começa uma ação criminosa e não consegue terminar por fatores alheios à sua vontade. Você atirou no cara, mas errou. Você tentou matar ele, é uma tentativa de assassinato. Você atirou no cara, mas sei lá, a arma falhou, né? Não saiu tiro. De novo, tentativa de assassinato. A sua arma impediu você de matar a pessoa. Tem que ter alguma coisa para te impedir. O que impedia o Bolsonaro de assinar a tal ementa do estado de sítio? Nada. Ah, mas o general do exército falou que se ele assinasse ele teria que mandar prender e coisa e tal. Amigo, o general do exército é subordinado a ele. O Bolsonaro dava uma ordem, então tá bom, então o senhor tá dispensado, pode ir para casa, eu vou nomear como comandante do exército fulano de tal. E pronto. Não tem como ninguém ter impedido o Bolsonaro de fazer isso, porque o Bolsonaro era o presidente da República, era o comandante das Forças Armadas naquele momento. Então ele poderia. Ah, mas teria que mandar embora todos os generais. Beleza, um papelzinho desse tamanhozinho aqui. Todos os generais estão dispensados do seu cargo, um abraço, passar na coisa, embora e tchau, abraço. Pronto, um papel que ele assina e faz isso. De novo, não tem por que dizer que Bolsonaro tentou um golpe nesse momento. Ele não teria nenhuma lógica. E depois, estado de sítio está previsto na Constituição, tem que ser aprovado pelo Congresso, ou seja, também não seria golpe. Mas, de qualquer forma, se é isso que o Alexandre de Moraes está chamando de tentativa de golpe, tem que estar no processo, tem que estar lá nos autos. Cadê essa minuta que não está em lugar nenhum, que ninguém teve acesso, né? Aí o Alexandre de Moraes desconversou, né? Ele falou que não, que depois ele vai fazer isso, vai mostrar até o final do processo, você vai ter acesso a isso. E aí já é uma enrolação. Por quê? Porque a defesa tem que ter acesso a tudo que está na acusação contra ele, inclusive neste momento da denúncia, eles já deviam ter acesso a isso. Né? Porque a investigação de alguém, a denúncia de alguém, já é um problema para a pessoa de qualquer forma, já é algo que prejudica a pessoa. Por mais que não seja uma punição propriamente dita, já é algo gravoso contra a pessoa. Ela deveria ter o direito de se defender mesmo neste momento, deveria ter acesso a esses dados que estão lá no processo mesmo nesse momento. E o que o Alexandre de Moraes está fazendo? Nada, não está mostrando. Por quê? Porque ele sabe que não tem nada, ele sabe que essa acusação toda é um teatro, que não tem absolutamente nada de consistente ali. Tá ficando óbvio para todo mundo que é isso, ele não tem nada, né? Ah, vão apresentar alguma coisa? Vão apresentar alguma coisa, mas e aí? E a cadeia de guarda, né? Porque essa prova tem que ser uma prova legítima, né? Quando é que eles obtiveram isso daí? Quem é que garantiu que aquilo ali estava ali mesmo, né? Enfim, esse processo, essa denúncia está uma coisa absurda e ficou muito explícita, né, essa questão dele não entregar a prova da defesa nesse caso. É um ponto que ficou muito bem, fez muito bem o doutor Sebastião Coelho de mostrar agora, porque explicitou o cerceamento da defesa nesse caso. Vai mudar alguma coisa no julgamento? É pouco provável. Vocês já sabem, eu já falei aqui várias vezes, eles têm que achar um golpe do Bolsonaro agora. O STF se meteu num buraco tão fundo que eles não têm alternativa que não seja achar um golpe nessa história toda. Seria uma lambança enorme eles chegarem agora e falarem, realmente não teve golpe nenhum. O que o direito deveria dizer isso, mas isso daqui não é um julgamento, é um julgamento show, é um julgamento para tentar mexer com a opinião pública, nada além disso, né? E não foi só esse caso do Felipe Martins e a minuta de golpe também, né? Uma outra peça que eles estão dizendo que foi usada nesse suposto golpe, foi o tal do... tem dois planos, o plano punhal verde e amarelo e não sei o que lá, e qual que seja, que na mídia saiu para todo mundo dizendo não porque iam matar o Lula, iam matar o Alckmin, iam matar o Alexandre de Moraes e não sei o que lá. E vamos combinar, matar o Lula e matar o Alexandre de Moraes, eu até consigo conceber que teve idiota pensando nessa hipótese. É uma besteira, não deveriam ter feito isso, mas eu consigo imaginar que... Mas quem quer se importar com o Alckmin? Pô? Para com isso, que o Alckmin... Porra, o Alckmin não tinha nem força de fazer nada, o Alckmin ia peidar imediatamente. Que história é essa de querer matar o Alckmin? É o que ficou explícito, que das duas uma. Ou essa pessoa que estava organizando o golpe é um idiota completo, né, um mocorongo completo nessa história, ou então...
esse golpe, essa coisa não existe, né? Foi inventado pelos delegados da PF. Não dá para descartar essa possibilidade, tá? Porque até aqui, que evidência a gente tem de que existe esse plano mesmo? Cadê o plano, o documento físico ali, a cadeia de provas, a cadeia de propriedade para garantir que isso saiu mesmo de um celular de alguém, coisa e tal? Até aqui não tivemos nada, né? Então aqui, ó, o ministro Alexandre de Moraes, sempre com muita referência, eu me dirijo a Vossa Excelência, eu tive cuidado de ver, rever, ouvir o depoimento dia 21 de novembro de Vossa Excelência presidia, com relação à validade e eficácia desse negócio jurídico personalíssimo, discutimos o tempo todo e o modo, mas quero dizer que o fato é incontroverso. É dever de lealdade desse advogado, eu não tenho tempo de passar na tela o que eu digo para Vossa Excelência, mas é dever de lealdade e respeito desse advogado, essa minuta não foi apresentada a quem quer que seja. E a repercussão material, jurídica, penal dessa conclusão será discutida no devido processo legal. Foi o advogado, o senhor Vinícius Camargo Figueiredo, Marcos Vinícius Camargo Figueiredo, que defende o general Mário Fernandes. Cadê o tal plano, a tal minuta, a tal coisa que você falou que tinha para incriminar, que ia matar fulano, ia matar Beltrano? Cadê isso? Ninguém teve acesso. De novo, isso vai mudar alguma coisa? Não vai mudar. O Alexandre de Moraes vai continuar querendo condenar todo mundo. Mas o fato é que isso evidencia mais uma vez o cerceamento da defesa. Alexandre de Moraes está abrindo, deixando um monte de cauda por aí, está deixando um monte de fio solto por aí. Essas coisas vão voltar para assombrar o STF. O Alexandre de Moraes, com certeza. Eu já falo nessa altura que o Alexandre de Moraes está descontrolado, ele já está numa situação que eu acho que ele já se vê tão comprometido nessa história que ele não está preocupado mais com nada. Agora, os outros ministros deveriam começar a se perguntar se eles não estão se comprometendo numa coisa que não tem futuro, porque essa coisa certamente vai ser revista mais adiante. É muita coisa errada ao mesmo tempo.